Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma nova convidada, uma nova professora, né, que veio especialmente para cobrir um módulo, ser coordenadora de um módulo, né, que é de dor oncológica. Então, conheçam nada mais nada menos que Jane Aquino. Por favor, Jane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fukuzawa, obrigada, Rafael, né, pelo convite. Então, eu sou Jane Aquino, sou fisioterapeuta também, daqui do Nordeste, de Aracaju, Sergipe, graduada pela Universidade Federal de Sergipe, com residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso, mestre, doutoranda em ciências da saúde nessa área de oncologia. Sou professora de uma universidade particular daqui do estado, professora de pós-graduação, e aí sempre me chamou a atenção, desde a minha época da graduação, né, para a gente entender como era que funcionava o campo da oncologia, por conta de pessoas que eu conhecia que tinham câncer, pessoas da família, então aquilo ali me chamava muita atenção, né? Por que esses pacientes sentem tanta dor? O que é que eu posso fazer para estar ajudando esses pacientes dentro da minha visão de fisioterapeuta, né? E aí, nesse mesmo contexto, acabou surgindo a oportunidade de participar da gestão da Associação Brasileira de Fisioterapia Oncológica, que é a BFO. Então, hoje eu faço parte da diretoria dessa associação, e essa associação é para fisioterapeutas. Então, todos os fisioterapeutas do Brasil que trabalham com oncologia podem se associar, e lá a gente tem conteúdos exclusivos para a área de oncologia, então a gente trabalha muito voltado para a divulgação, né, da fisioterapia oncológica aqui no Brasil. Legal. Muito bom, Jane. Então, vocês já perceberam que ela tem um bom currículo para poder falar sobre o assunto, né? E a parte principal, a indicação de Josimari de Santana, né? Então, a gente confia de olho fechado, aluna de Josi, né? Então, muito interessante. Ela vai falar um pouquinho dessas pesquisas dela com a gente também. E Rafael Crescicalai, tudo bom, Rafa? Fala, Fogo, tudo bem? Acho que se não ficou claro para quem está escutando de que pós que a gente está falando, né? Da especialização em dor para fisioterapeutas aí. Exatamente. E é legal falar, né? A gente pensou em realmente montar um módulo de dor oncológica porque é uma questão muito peculiar, né? Na ortopedia a gente fala um pouco de oncologia ortopédica, mas com um foco um outro foco, né? Não um foco tanto na dor, mas um foco em lidar com, muitas vezes, a complexidade do quadro ou com as consequências, muitas vezes, do tratamento, né, que pode ser agressivo e pode gerar deformidades ou até amputações, enfim, né? Pode acarretar incapacidades dos pacientes. Mas é muito legal, e é o que a gente está tentando trazer aqui com a Jane, que é esse olhar multidimensional para a dor oncológica, porque, poxa, se a dor tem um componente de sofrimento, uma classe de pacientes, uma condição de saúde que tem sofrimento associado, né, uma característica muito diferente de outras coisas como a gente atende, como uma dor lombar primária, é a dor oncológica. Então, ela tem uma série de peculiaridades, eu acho, no manejo, no olhar, que são importantes para a gente poder conseguir lidar bem com esses pacientes, né? E são pessoas que precisam muito desse olhar, de um olhar de um profissional como um fisioterapeuta. Então, acho que é legal, e só dando um briefing do quão importante é esse papo aqui, né? Eu acho que é um papo que a gente tem pouca oportunidade de bater, é um papo muito legal. Legal. Jane, quer complementar alguma coisa? Não, e nesse sentido, né, eu acho que é um diferencial muito grande da pós, a gente trazer o olhar para o público oncológico. A gente sabendo a quantidade de pacientes com câncer que tem, né, segundo os dados do INCA, todo ano é muita gente, é muito paciente com mais diversos tipos de câncer e todos eles sofrem com dor oncológica. Sabe? Se não todos, a grande maioria. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer, né, daqui do podcast. Então, quando a gente traz isso numa pós-graduação, a gente já está formando profissionais com um olhar bastante diferenciado, né? Então, isso é muito legal. Com certeza. E é engraçado, né? Porque a gente dá aula sobre dor, modelo biopsicossocial, né? E uma frase que eu repito muito normalmente é que dor é dor, né? Porque a gente sempre fala assim, mas a dor no joelho, mas a dor na coluna. Só que agora a gente está indo para um outro campo, onde a gente realmente vai entrar nas particularidades,
dos tipos de dores específicas, né? Que no caso, com certeza, tem muitas particularidades, assim como o Rafa falou. Então, uma das grandes desafios nossos é realmente a gente, né? Eu e o Rafa, como coordenador do curso, essa questão de não chover do molhado e conseguir permitir que todos os coordenadores e professores falem das peculiaridades e realmente saiam os fisioterapeutas diferenciados para poder atuar com as populações específicas, né? E como a Jenny falou, e a gente estava conversando até nos bastidores, não é todo lugar que você acha pessoas que trabalham com a parte de oncologia, né? A gente tem aqui no programa a Emília, que na parte de ortopedia e traumato cuida da oncologia ortopédica, então ela já tem um nicho muito especial de médicos, de pacientes e afins. Para quem não escutou esse episódio, escute. E agora a gente vai para uma peculiaridade maior, que é a dor oncológica, entender um pouquinho mais esse contexto, né? Então, vamos começar do começo, Jane. Fala para mim um pouquinho do que seriam as questões das definições e essas peculiaridades iniciais que a gente pode apontar sobre a dor oncológica, por favor. Então, a gente pode começar com a definição do próprio câncer, né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu li no INCA, que acaba sendo a nossa bíblia, né? Para quem vai pesquisar sobre oncologia, todos os dados vêm de lá, no Instituto Nacional do Câncer. E ele define o câncer como um conjunto de mais de 100 doenças. Aí todo mundo fala, meu Deus, mas eu achava que o câncer era uma doença só, né? Como assim que ele é um conjunto de mais de 100 doenças? Aí eu tenho que explicar, gente, mas espera aí. Cada tipo de câncer, ele é considerado uma doença. Então, se eu tenho câncer de mama, é um. O câncer de próstata é outro, né? O câncer de ovário já é outro, são características diferentes. E aí, dentro de um mesmo tipo, por exemplo, o linfoma, eu tenho de Hodgkin e não Hodgkin. Então, já são duas características diferentes, né? Então, cada um desses tipos de cânceres que a gente costuma falar, né? Ele é considerado uma doença. Agora, o que a gente tem que lembrar é que todos eles têm características que são em comum, que é o crescimento desordenado de células, que é a causa, né, do câncer, e a sua capacidade de provocar metástase. Então, essas são as características que a gente encontra em todos os tipos de câncer. E aí, quando a gente parte do câncer e chega na dor oncológica propriamente dita, a gente considera como várias condições que podem provocar essa dor, seja ela porque a causa do câncer é diferente, né? Diferentes causas, né? Características diferentes, por mecanismos patológicos diferentes, e aí a gente tem os mecanismos inflamatórios, os mecanismos neuropáticos, os mecanismos isquêmicos, os mecanismos de compressões, né, por conta do tumor. Então, tudo isso, ele vai estar influenciando a dor nesse paciente oncológico. A gente até costuma dividir a etiologia do câncer, já seguindo, né? A gente costuma dividir em algumas partes. Então, a gente fala que existe uma causa que ela é relacionada ao próprio câncer. E aí, quando a gente tem uma causa relacionada ao próprio câncer, a gente costuma pensar em quê? Na invasão tumoral. Então, é aquele tumor que cresce e que comprime regiões circunvizinhas, que comprime órgãos, que comprime nervos, que comprime vasos sanguíneos. Então, a gente considera ele como relacionado ao próprio câncer. A gente tem as causas que estão relacionadas, né, a eventos secundários que o câncer pode promover. Então, a gente tem as dores por conta de um linfedema, a gente tem as dores causadas por espasmos musculares, às vezes até uma posição antálgica que o paciente adota, e aí deixa aquela musculatura mais espasmada, mais aderida, com pontos de tensão. Então, a gente tem essas dores que podem estar apresentando nesses pacientes. A gente tem as dores que estão associadas ao tratamento antitumoral, então, as dores pós-operatórias, as dores do pós-radioterapia, as dores pós-quimioterapia. Nós temos as desordens concomitantes também, então é aquele paciente oncológico, mas que ele já tinha uma fibromialgia, que ele já tinha uma artrite, que ele já tinha uma lombalgia, né? E temos as causas indiretas, que são imobilidade no leito, a imunossupressão, os pacientes são mais suscetíveis a infecções. Então, todas essas causas, elas podem estar provocando dor, em maior ou menor grau.
Uhum. E aí, se vocês me perguntarem assim, Jane, o que é que causa mais dor nesse paciente? Normalmente, as dores relacionadas ao próprio câncer. Sim. Né? Então, quando a gente pensa na invasão tumoral, invasão óssea, elas são as que comandam aí a maior parte. Uhum. E até em porcentagem, né, eles costumam dizer que fica entre 46% e 92% dos pacientes que sentem dor, a dor ela está relacionada à invasão do tumor. Tá. E eu acho muito legal a tua fala, falando dessas diversas etiologias, né? E eu não sei se é um erro meu de viés, de interpretação, mas na minha visão parece que muitas vezes está mais vinculado a pacientes, eu acho que você remete mais a pacientes cuidados paliativos, né? Porque está naquela situação mais crítica, né? Então a gente acaba vendo alguma situação que acho que é mais marcante, talvez, né? Mas qual que é o perfil, assim, principalmente dentro da sua rotina? Acho que é muito legal você trazer de um tom pessoal, esse perfil do paciente oncológico que você tem atendido, né? Então, assim, ele sempre está nesse estágio muito avançado, as pessoas têm conseguido aparecer de uma forma mais precoce no estágio do câncer, né? Então, acho que é legal falar um pouquinho da tua experiência de perfil mesmo de paciente que você tem aparecido na sua rotina. O que a gente tem observado muito é os pacientes com dor do pós-operatório, sabe? Porque, graças a Deus, a gente está tendo indicação para fisioterapia cada vez mais precoce por parte dos profissionais médicos, né? Dos cirurgiões oncológicos. Então, hoje, eu atendo o paciente com uma semana de cirurgia. Sabe, fez, por exemplo, um público maior que eu acabo atendendo é câncer de mama, né? Então, elas fazem a cirurgia, em torno de uma semana, 10 dias, elas estão retirando o dreno e já começam fisioterapia, sabe? E aí a dor que elas chegam para a gente normalmente são dores relacionadas ao processo cirúrgico, porque é uma incisão grande, retira, mexe muito, né? Músculo, fáscia, né? Principalmente se elas fazem uma mastectomia total, aí, retirada de tudo. E aí a gente tem também um perfil de pacientes em cuidados paliativos, que estão chegando cada vez mais para a gente agora. Então, eu acho que até recentemente, não sei se vocês estão sabendo, teve pelo COFITO a regulamentação, né, do cuidados paliativos, e aí está ganhando cada vez mais espaço. Então, a gente está recebendo cada vez mais pacientes com esse perfil de paliação. E aí, quando a gente, é até interessante, né? Quando a gente fala do paciente de cuidados paliativos, a gente já traz até uma outra abordagem de dor. A gente considera até a questão da dor total. E aí, quando a gente vai falar dessa dor total, a gente engloba 4 aspectos, né? Então, a gente não fica somente no físico, o físico é um dos aspectos, mas aí ele entra no aspecto psicológico, a gente pega o aspecto social e pega o aspecto espiritual, né? Que tudo vai estar interligado nessa sensação dolorosa que o paciente descreve para a gente, sabe? Isso é bem legal e existem muitas particularidades, né? Porque aí nessa hora que você vai explorar todas essas classificações, até acho que você falou uma coisa legal do pós-operatório, que aí a gente vai ter uma grande mescla, né? Se a gente pensar na avaliação baseada em mecanismos, se a dor é nociplástica, se ela é nociceptiva, se é neuropática, né? Então, se a gente for puxar para um lado desse, Jenny, como que você classificaria esses seus pacientes aí, né? Essa predominância de um pós-operatório, aí você tem a dor tardia, né? Do pós-operatório também. Então, assim, é uma grande mistura, né? Você consegue diferenciar essas classificações com um paciente desse? Ou acaba sendo uma grande salada mista, né? É uma grande salada mista, mas dá para a gente dividir. Nós temos algumas dores que são mais vistas, né? Então, a dor do pós-operatório, né? Ela tem uma característica um pouco mais nociplástica. Quando a gente pensa na quimio e na rádio, é mais uma dor neuropática, induzida mesmo pela quimioterapia e pela radioterapia. Eu acho que esses são os 2 grandes grupos que a gente trabalha, sabe, no paciente oncológico. Além disso, a gente tem os pacientes com dores incidentais, que a gente chama, né? Então, são pacientes que tomam a medicação para dor, fazem o tratamento certinho, né? Seguindo toda a escada analgésica, uso de opioide, enfim, que o médico passa, mas em determinados momentos, eles têm um pico de dor, sabe? Então, a gente também observa muito. Acho que
dentre as patologias que a gente estuda, uma das que a gente vê um grande número de pacientes com dores incidentais é no público oncológico. E aí, se a gente pensa no paciente em cuidados paliativos, essa dor incidental, ela acaba sendo numa duração mais longa em intervalos menores, sabe? Então, pouco tempo de latência da dor, de conseguir segurar essa dor, e muito mais tempo em crises. Então, esse é o perfil, assim, que a gente observa. Além, claro, das metástases. E aí, quando a gente tem um paciente com metástase óssea, né, a dor óssea acaba sendo também um dos tipos de dor. E eu arrisco a dizer, pelo relato dos pacientes que atendo, é uma dor insuportável, é a pior dor que eles relatam, sabe? Eles dizem que não se compara à dor do pós-operatório, não se compara à indisposição que eles sentem com a quimioterapia, não se compara à sensação de parestesia de membro superior e membro inferior, que é característica da quimio, sabe? Quando eles estão com metástase óssea, eles falam que é muito, muito, muito doloroso. Você não acha uma posição que é confortável, você mexe com a qualidade de vida, você mexe com a qualidade do sono, você tira o paciente do eixo, sabe? Assim, eles relatam muito a dor por conta disso. Quer complementar, Rafa? Rafa aqui, nosso cara do mecanismos. Eu ia até falar que tem uma coisa muito legal no que você falou, Jane, que dentro desses mecanismos indiretos, o quanto que, na verdade, esse paciente também não acaba sendo impactado, todos eles, na verdade, depende do tipo de mecanismo de dor e mecanismo associado, ou fatores associados com a queixa, pelas mudanças que tem no estilo de vida desse indivíduo, né? Então, coisas que a gente sabe que uma pessoa normal, como a pessoa começar a ter privação de sono, começar a ficar inativa fisicamente, picos de estresse, períodos de incerteza, né, saúde mental afetada, todos aqueles fatores que em alguém, seja na saúde ocupacional ou uma dor musculoesquelética, né, qualquer primária, por exemplo, crônica, a gente sabe que influenciam na queixa dos pacientes, nos pacientes com dor oncológica também. Então, além de todos esses efeitos que você falou, ainda tem, né, esse efeito da mudança do estilo de vida que deixa essa pessoa mais sensível, mais propensa a ter sensibilização periférica e central, com menos recurso antinociceptivo, ou seja, com menos capacidade de gerar analgesia endógena, né? E seria legal você descrever um pouco isso, assim, né? Na sua experiência, como que você vê o impacto, ou esse olhar, né, desses fatores de estilo de vida, como que você vê isso impactando essas pessoas? Né? Porque se na gente, ou em alguém que, por exemplo, foi para o home office, a gente já vê que isso tem um impacto em deixar a pessoa mais sensível e incapacitada, como que é isso nesses pacientes, assim, no seu ver? Então, acho que essa questão do ciclo da dor que você falou é bem pertinente, até para o nosso paciente oncológico mesmo, porque assim, não é só a dor, acho que tudo começa no diagnóstico. Quando ele recebe o diagnóstico de câncer, ele já começa com várias incertezas que começam a parar, né? Então, eu até brinco com os meus alunos que eu digo que parece, sabe o Harry Potter? Aí o Harry Potter tem o Lord Voldemort, que ninguém pode falar o nome dele, é aquele que não é nomeado. Bem assim, é o câncer, sabe? O câncer não pode ser nomeado, eu tenho aquela doença, CA, né? Então, já começa daí. Então, aí já tem um impacto emocional muito grande. E aí você precisa de uma rede de apoio, né? E aí, se você pega um paciente que não tem ninguém, sei lá, por algum motivo, não tem mais ninguém da família, só tem ele. Ou então, brigado com o resto da família, ele sozinho. Então, imagina como que não fica a cabeça dessa pessoa. E aí a gente vem para várias outras características que entram nesse contexto, né? Então, são horas e vários médicos diferentes que você tem que passar, que o paciente tem que passar, que ele vai para o oncologista clínico, aí ele vai para o cirurgião oncológico, depois ele vai passar pelas sessões de quimioterapia, que você sabe que demanda muito tempo, aí ele vai passar pelo radioterapeuta, aí ele vem para o físio, ele vai para o psicólogo, ele vai para o nutricionista, então assim, a vida dele é andar em médico, né? Ele diz que vai de consultório em consultório, que ele não aguenta, e a gente escuta esses relatos. Aí você já mexe na qualidade de vida, porque são pacientes que têm a privação do sono, são pacientes que ficam com crise de ansiedade, são pacientes que entram em depressão, você mexe com a sexualidade.
né? Então, às vezes é um companheiro, uma companheira que acaba deixando porque vai fazer quimioterapia, o cabelo vai cair, né? Vai fazer uma cirurgia de câncer de mama que é mutiladora e ela vai ficar, né? Você olhando para ela esteticamente vai ficar deformada, né? É um paciente que faz uma cirurgia de câncer de próstata e que pode ter uma disfunção sexual importante, então acaba que tudo isso mexe, né, também com esses pacientes. Alimentação, então, na quimioterapia, são pacientes que enjoam de alguns alimentos, eles são proibidos de comer outros perfis de alimentos também, então muda completamente toda a estrutura que ele tinha. Então, a vida que ele tinha, praticamente, ela vira de ponta cabeça e ele tem que se readaptar, né? E muitas vezes comer o que ele não gosta de comer, deixar de comer o que ele gosta, deixar de fazer o que ele gosta, né? Às vezes, ele adorava ir à praia, e quando está na quimioterapia, você não pode pegar sol diretamente, então você vai diminuir essas suas idas à praia. Então, tudo isso mexe, acaba mexendo com esse paciente. E aí vem várias outras coisas, vem os mitos, né, da própria sociedade. Eu já, infelizmente, né, eu posso dizer isso, eu já presenciei uma cena indo para a faculdade, eu lembro que até briguei com a moça no ônibus, porque tinha uma senhora que estava passando pelo tratamento oncológico, ela estava com uma bandaninha na cabeça, e aí ela sentou naqueles de 2 lugares e a moça do lado pegou e se levantou e foi em pé. Né? E eu disse, moça, câncer não pega assim não, no contato. Né? Por que você faz isso? E aí hoje eu vejo que esse perfil a gente já não observa tanto. Mas mesmo assim, um paciente oncológico que chega em um lugar, todo mundo já olha para ele com aquela visão assim, pô, tadinho, coitadinho, né? E muitas vezes não é isso que eles querem, sabe? As minhas pacientes dizem, eu sou uma guerreira, né? Eu já passei por isso, eu tô aqui, eu vou para dança, eu vou para hidroginástica, então entra vários fatores, sabe? Que aí pega social, pega características físicas, pega tudo, né? Infelizmente, eu acho que esse paciente oncológico ele é o que mais sofre com todos os aspectos, né? Porque é muito tabu em cima, assim, o tempo todo, muita conversa, muito. As pessoas não sabem lidar com pacientes oncológicos, sabe? Às vezes ele não quer comentar sobre aquilo, a pessoa fica, mas é chato, né? Você vomita? Não, porque fulano vomitava que só na quimioterapia. E se faz, não, ele não quer falar disso, sabe? Poxa, pergunta ela se ela vai fazer atividade física, se ela faz hidroginástica, se ela vai para academia, sabe? Se ela está se alimentando bem. Mas não, as pessoas não sabem lidar. Eu acho que esse é o grande problema que a gente vê. E eu acho bem interessante na tua fala, até voltando um pouquinho mais, né? Porque você falou dessa questão da metástase ser a pior dor. Uhum. Mas convenhamos, numa grande parte, para as pessoas chegarem na metástase, já passou por muito trauma, né? Então é um paciente que vai acumulando histórico, e aí eu acho que é o melhor exemplo de um raciocínio multidimensional. Então, assim como você levantou todos esses aspectos, obviamente uma coisa puxa a outra, né? E aí, na real, é uma curiosidade um pouco mais minha, no sentido de, na ortopedia, a gente toda hora tem que ressignificar o processo do raciocínio linear, né? Tipo, isso causou aquilo, né? Na onco, as pessoas, os profissionais que trabalham, eles têm essa dificuldade também? Ou nesse caso está muito claro que é multidimensional e ok, né? É multidimensional. E ok. Não, não, mas os profissionais, eu quero dizer, É, não. não, a gente não consegue, sabe? Porque às vezes, quando assim, vem o paciente chegou no pós-operatório recente, você consegue identificar a dor, ver a dor dele é por conta do pós-operatório. Mas às vezes ele chega em um estágio que você faz, nossa, mas a cirurgia já tem muito tempo, tá bem feitinha, ele não tá mais em tratamento de químio, de rádio, e de onde vem essa dor? Sabe? Ele é muito mais amplo. E às vezes até são dores do próprio que o próprio paciente relata, isso é interessante até de falar, que ele não está sentindo, sabe? Eu já tive uma paciente que chegou e disse, eu tô morrendo de dor, não sei o quê, e foi um quebra-cabeça, e eu, meu Deus, não sei de onde que tá vindo a dor dela. E aí, no final, ela disse bem assim, não, na verdade é porque eu
fico em casa sozinha e eu prefiro vir para cá que eu fico conversando com você. Sabe, eles têm uma carência tão grande que eles preferem. Aí eu faço, mas você já tá com a psicóloga? Tô, mas a psicóloga é uma vez na semana, então é a cada 15 dias, e com você é 3 vezes na semana. E é um processo muito pesado, né? Porque, na minha opinião, ele não é uma carência, né? Ele, na real, é uma ausência de acolhimento, Isso, né? De um processo, entre aspas, simplificado, e ele encontra um lugar, porque não é só a presença, né, de uma pessoa, e sim essa pessoa que ele pode trocar uma ideia, conversar, relatar, falar de diversos relatos, né? Então, assim, é um processo muito complexo que a gente, às vezes, né, dependendo do profissional, não consegue ver a importância de tudo isso, né? E conseguir acolher esse paciente de uma forma muito diferente. E eu até falo nesse aspecto porque, como você mesmo falou, é um paciente que vai acumulando procedimentos. uhum. E a qualidade de vida, assim como foi discutido antes, também vai diminuindo quase que naturalmente, infelizmente, né? Grande parte das vezes. E aí, quando a gente começa a falar de abordagens nessa dor oncológica, né? Como que a gente começa a pensar em abordagens? E aí eu vou chegar para começar pela educação em dor, no sentido de esse tipo de dor que a gente está falando, quando a gente vai fazer a educação em dor com o paciente oncológico. O que que a gente vai diferenciar, né? Como que você costuma explicar para o paciente essa parte de educação em dor, né? Porque agora a gente está falando que, né, são mais outros fatores. Então, acho que é legal falar um pouquinho da tua experiência com essa população. A gente iniciou a questão da educação em dor no mestrado, na verdade. Um dos grupos de tratamento a gente fazia físio convencional, tirava as dúvidas natural, né, que eles têm, e no outro a gente trabalhava com a questão da educação em dor. E aí foi bem interessante, sabe? A gente fazia com grupos, né? E também cartilhas, da maneira que ficasse mais fácil da gente conseguir entender como era um público do sistema público de saúde. Então, as cartilhas tinham que ser com muitos desenhos, sabe? Para ficar bem mais fácil para eles. E aí, uma das grandes dificuldades que eu tive enquanto profissional foi justamente montar esse material. Porque como era que eu iria fazer entender uma coisa que é complexa, né? A questão da dor oncológica. Aí, junto com o Josi, né? Então, a gente foi tentar montar a melhor maneira para que eles conseguissem ter acesso. Até a gente pensou, vamos fazer vídeos, mas nem todos os pacientes têm celular com WhatsApp, sabe? O mínimo, os celulares deles são daqueles antigos mesmo. Então, vinha do interior, às vezes nem celular tinha. Então, a melhor maneira acabou sendo a cartilha para esse público. E aí a gente tentava explicar de uma maneira mais geral. Porque o que é que eu percebi durante a residência, percebia durante a minha graduação, que eu fui ser na área de oncologia, e eu passei isso para minha orientadora, né, para a Josi, que uma das barreiras no atendimento a esse público é que muitas vezes eles não relatavam para o médico que sentia dor, porque eles tinham medo de que isso representasse ou um avanço da doença, ou tirasse o foco do médico do tratamento da doença para o tratamento da dor. Entendeu? E aí eles relatavam para a gente. Então, um dos pontos que eu comecei a falar com eles foi mais nesse sentido: olha, a sua dor, ela existe. Você precisa passar isso para o médico. Não se preocupe que isso não vai mudar o olhar do médico, né, durante o seu tratamento. Mas ele precisa saber que você está sentindo essa dor para que ele possa tratar essa dor também. E aí a gente começava mais nessa explicação do geral, né, do que essa dor poderia impactar com ela, com relação a diminuir, por exemplo, a senhora gosta muito de ir à feira, e a senhora não vai conseguir, porque a senhora está sentindo dor. Então, se a senhora for bem tratada com essa dor, a senhora vai conseguir voltar às suas atividades, tentar reinserir ela nas atividades que ela fazia, né, antes da doença, do diagnóstico, e dependendo da fase do tratamento que ela se encontrava. Então, a gente falava muito mais no geral, sem abordar tanto nos aspectos específicos, né, fisiológicos, da dor, para tentar fazer com que elas, pelo menos, dissessem ao médico que estava sentindo dor, entendeu? Então, mas foi muito difícil, muito difícil. Sim. Eu imagino a complexidade, né? Porque todas essas particularidades do caso
e entrar nesse contexto social, o quanto que o paciente pode se abrir, quanto que ele, né, a gente consegue extrair. Então, são grandes questões que a comunicação vai ser primordial, né, obviamente, e a gente conseguir gerar esse ambiente seguro para ele. E aí, outra coisa, continuando, né, quando a gente fala de intervenções, né, quais são suas principais ferramentas de rotina, né? E aí eu queria até depois, pode especificar, eu fico pensando, né, como a gente tem hoje movimento, exercício como principais ferramentas, existe estágio de vulnerabilidade do paciente que não necessariamente permite. Tem aquele momento que ele vai estar em algum procedimento específico e aí ele não vai ter atividade física, né? Então, o que a gente, como fisioterapeuta, consegue fazer, né? Então, eu queria um pouquinho dessa tua experiência, que eu acho bem legal. A gente pode, com o paciente oncológico, fazer tudo. Tudo e mais um pouco, né? Claro que a gente tem os momentos que a gente precisa estar atento, mas o principal tratamento para dor oncológica é exercício aeróbico. Então, vários artigos eles já mostram isso, é você melhorar a capacidade física e, consequentemente, você tem uma melhora, né, da dor desse paciente. Então, a gente fazia muito exercícios aeróbicos e incentivava muito que esses pacientes realizassem caminhadas, né, com roupas adequadas, calçado adequado, levando a garrafinha de água dele, né, e até é interessante que a gente fazia um programazinho com eles, né, você vai começar com 15 minutos, com 10 minutos, e a gente ia aumentando esse tempo à medida que ele ia trazendo uma boa resposta para a gente. No dia que você faz a quimioterapia, você não vai fazer sua caminhada. No outro dia, você vai fazer só 10 minutinhos. Então, a gente tinha esse cuidado com esse paciente, a gente tem. Exercícios resistidos também a gente pode estar fazendo. Claro que a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, é um paciente que já está em metástase, então eu tenho que ter cuidado com a carga que eu vou colocar, se essa metástase é óssea, por exemplo, sabe? Mas a gente também trabalha, né, com a TENS para alívio de dor, então a gente tem vários artigos que mostram uma boa resposta da TENS, e interessante porque eu me formei em 2012. E quando eu entrei na faculdade, TENS era contraindicado absolutamente para paciente oncológico, né? E aí, quando a gente se forma, na verdade, estava já perto de me formar, já estava começando a mudar. E aí, na residência, quando eu fui para o INCA, no rodízio externo, a gente já vê eles utilizando amplamente, e eu fazia, meu Deus do céu, um negócio que era contraindicado, como assim? E a gente vai lendo o artigo e vendo que não é verdade, não existe esse risco. Para a gente conseguir deslocar uma célula cancerígena de um ponto para outro é muito difícil. O mesmo eu digo até para a drenagem linfática, né, que também era contraindicado. Aí, meu Deus do céu, já pensou você com sua mão conseguir, pressão danada, você conseguir tirar a célula cancerígena de um canto e levar para outro, né? Então, assim, acho que foi bem legal essa mudança que teve em 10 anos, né, de técnicas que a gente não poderia utilizar e que hoje a gente usa amplamente e com segurança. Então, a TENS eu também acabo utilizando, né, técnicas de terapias manuais também, dependendo, porque às vezes um paciente chega com uma dor, né, considerada por ele uma dor 10, e aí não adianta, você não vai pedir para ele fazer exercício, ele não vai conseguir fazer. Então, aí eu já fico mais com essa parte de dessensibilização. Então, vou para TENS, faço umas técnicas de terapia manual, vou introduzindo ele ao exercício numa exposição gradual, entendeu? E aí a gente vai tendo uma boa resposta. Hoje a gente já tem alguns artigos falando também de acupuntura, né? Como eu não tenho experiência na área de acupuntura, então não trabalho com acupuntura, mas tem uma colega que trabalha e que a gente tem bons resultados, e na literatura tem bons resultados, né? Quando a gente vai para os pontos específicos, então a gente consegue ter uma boa resposta também. Mas basicamente é isso, é exercício, entendeu? Exercício, TENS, terapia manual. Agora, uma coisa que não mudou, pelo menos da minha graduação para cá, é o uso de ultrassom. De fato, ultrassom a gente não utiliza no paciente oncológico, mas de resto, pode fazer tudo. Eu acho muito interessante, acho que vai ser um dos grandes desafios de você mostrar na pós, né? Já estou desafiando. É mostrar esse processo que realmente a gente faz de tudo e tem suas particularidades nesse paciente, né? Então, provavelmente a questão de aceitabilidade dele vai ser bem mais complexa, a evolução de carga, né?
até o trabalho de prognóstico com ele também acaba sendo diferente, né? Então, por exemplo, no paciente de LCA, você vai querer colocar carga, vai querer evoluir funcionalmente. No paciente oncológico também vai acontecer isso, mas a gente vai chegar em algum outro ponto, né? Então, trabalhar toda essa expectativa provavelmente seja o grande desafio, sendo que eu sempre brinquei, né? Eu sempre achei muito legal a parte respiratória, mas a prática da parte de quem está de fora parece que é muito simples. E o paciente, no caso oncológico, provavelmente, se ele estiver muito vulnerabilizado, também vai parecer uma intervenção muito simples, que no caso, para ele, vai ser uma grande conquista, né? Sim. Então, esse tino, esse feeling para você conseguir evoluir o paciente de forma adequada e fazer ele realmente se tornar mais funcional, eu acredito que seja um dos maiores desafios, né? Uhum. E aí, né, o desafio que eu te deixo para você mostrar no nosso módulo da especialização. Mas é verdade, a gente tem algumas particularidades, sim, e a gente acaba discutindo mais aprofundado isso lá no módulo, mas, por exemplo, a gente sempre pede, o paciente oncológico é aquele paciente, principalmente se ele está fazendo quimioterapia, ele faz exames de sangue, hemograma comum, essas coisas, uma vez na semana, e eles sempre levam para fisioterapia. Por quê? Porque se a plaqueta estiver baixa, eu não posso estar fazendo exercício com carga, porque ele tem um risco de sangramento, sabe? Se ele está com hemoglobina baixa, eu também não posso estar aumentando a demanda metabólica dele. Então, a gente acaba fazendo toda a prescrição de exercício baseada nos exames laboratoriais que esse paciente apresenta. Então, ele faz um PET scan do corpo, né, para ver como que está a questão do câncer, e a gente tem que analisar para ver quais as posturas que a gente faz com ele, né? Então, isso faz toda a diferença numa pessoa que atende um paciente oncológico. É você conseguir trazer esse olhar seu, né, um olhar voltado, especializado do fisioterapeuta, associar os exames que esses pacientes têm, sabendo da condição clínica que eles têm de base, e conseguir traçar um melhor programa de exercício, um programa de exercício mais adequado para cada caso. E uma coisa que você falou, eu gosto sempre de fazer com os pacientes, é alinhar as expectativas. Sabe? Qual a sua expectativa? Você veio procurar fisioterapia por quê? O que é que você quer fazer? Porque nem sempre o que eu acho que é mais importante para ele vai ser o que ele traz para mim, sabe? Então, eu tenho um paciente que chega morrendo de dor de cirurgia, de mastectomia, que não está conseguindo fazer flexão do ombro. E aí eu fico, meu Deus, tem que melhorar, porque ele vai para radioterapia, aí precisa fazer a posição lá da maquininha da rádio. E às vezes a expectativa dele é: eu queria prender o meu cabelo, sabe? Então, não é a minha expectativa. Claro que eu vou traçar, né? Tem o que a gente sabe que ele poderia fazer de funcional, mas é a expectativa dele. Então, eu sempre vou trazendo isso. E aí, você explicar para um paciente, às vezes, que ele não vai conseguir, também não é fácil, né, para a gente. Então, também não gosto de estar iludindo o paciente. Olha, a gente vai tentar. É um processo que demora um pouco mais, né? Então, vai depender também do que você está fazendo em casa para ajudar, né? Então, os exercícios que eu passo para a senhora estar fazendo em casa, tem que fazer, né? Depende de como que está a evolução da sua doença, depende do tratamento, como que você vai reagir à quimioterapia, porque vai ter dias que você vai estar mais indispostos e tudo bem, é normal, faz parte. Viva um dia de cada vez, sabe? Que a gente vai trabalhando em cima de como que você vai se apresentar para mim naquele dia. Então, é assim que a gente Uhum. faz. Não, muito legal. Jane, infelizmente a gente está indo para momentos finais, tá? Mas fique tranquilo, ainda tem seu tempinho para você se despedir com calma. Vou pedir para o Rafa fazer uma fala final aí em relação ao assunto, ou acrescentar alguma coisa, tá? Então, Rafa, fique à vontade, e depois eu volto para a Jane. Eu acho que o papo de hoje só mostra a importância de a gente realmente, ao querer lidar com dor, tirar a lupa e entender que não é só a musculoesquelética que cuida de pessoas com dor, né? Isso é uma coisa, uma bandeira que a gente tem levantado aí, porque talvez erroneamente por entendimento de que a dor era um sinal de lesão, a musculoesquelética assumiu o cuidado de quase todos os pacientes com qualquer tipo de dor. Mas existem peculiaridades que são de cada área, da dor neurológica, do paciente neurológico, do paciente oncológico,
que precisam ser olhados com um diferencial, né? A gente precisa entender essas peculiaridades, precisa conseguir lidar com esses pacientes de uma forma diferente. Eu acho que foi uma baita de uma discussão, e espero que todo mundo que escutou tenha ficado claro para todos o quão a gente precisa de um olhar diferente para olhar para esses pacientes, né? Para entender a condição de saúde, né? As características específicas das doenças, mas também para entender as peculiaridades de que alguém que está passando por uma doença tão sofrida e por um tratamento tão incapacitante vai enfrentar no dia a dia, e nós sempre com o nosso foco na funcionalidade, de novo, né? Que não é exatamente o que a gente quer, não é o paciente fazer um exercício com a cara que a gente quer, mas ele retomar o estado funcional que ele, né, almeja aí, o que ele deseja. Acho que uma mensagem muito legal aí. E um vislumbre de como é essa área, né? Porque eu acho que muita gente às vezes fica com essa dúvida, do tipo, e como é que é o dia a dia? Como é que é o mercado, né? Eu acho que deu para ter um bom vislumbre aí da área em si. Muito bom. Jane, por favor, palavras finais de paz, amor e esperança. E tudo que o pessoal pode esperar aí do que você está preparando de material para gente, para nós, né? Então, foi muito bom, né, a discussão. Acho que entra no que a Rafael está falando, né? A dor é um mundo, né? Não só para o pessoal da musculoesquelética, a gente vem agora com oncologia, a gente tem saúde da mulher, então a gente tem várias áreas da fisioterapia e toda trabalhando com as suas particularidades, né, no tratamento da dor dos nossos pacientes. Então, a gente está montando, né, um módulo bem legal, onde a gente vai estar trabalhando toda essa questão da dor oncológica, de todas as suas peculiaridades, todas as suas particularidades, como que a gente avalia, como que a gente trata, o que é que a gente encontra nesse público oncológico mais comumente, né? Então, vai ser bem legal, né, a gente mostrar para todo mundo aí esse mundo da oncologia. Então, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, sabe? Vai ser o pessoal que entrou pensando na dor musculoesquelética, vai sair todo mundo trabalhando aí com dor oncológica, né? De certeza. E foi muito bom. Muito obrigada, meninos, pelo convite, né? E estamos sempre aí à disposição. Muito bom, Jane. Que assim seja, porque, né, é uma população que carece muito e quanto mais pessoas trabalharem e se interessarem, e não precisa ser obviamente exclusivo com essa área, mas se a gente tiver minimamente um preparo para estar atendendo, com certeza muitas pessoas vão se beneficiar. Eu acho que até por questões mercadológicas, eles vão entender o quanto tão carente você poder atuar com populações como essa também é muito importante, né? Então, eu acho que vai ser de grande dimensão e é um dos papéis da pós-graduação, a gente expandir o papel do fisioterapeuta, né? Então, a gente está trazendo cada particularidade para realmente conseguir mostrar que campo não falta, paciente, principalmente, né? De todas as questões e fatores e patologias e afins, né? Então, acho que é uma coisa muito importante. Queria agradecer novamente. Então, Jane, seja muito bem-vinda. O primeiro podcast que ela gravou, ela ainda não participou de nada, acabou de participar do treinamento docente com a gente, né? Então, só agradecer, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta confortável aqui no portal, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar fazendo parte aí da família do Fisiortopedia. Muito bom, muito bom. E só para fechar, né, não se esqueçam aí de curtir e compartilhar para quem trabalha nessa área, para alguém que você saiba que possa ajudar, né, esse conteúdo. E não esquece de dar também as 5 estrelinhas para a gente lá no Spotify, para a gente ter, né, e alavancar cada vez mais com esses episódios. E se você estiver escutando na semana de lançamento aí, até 19 de fevereiro, você ainda pode se inscrever na pós-graduação de ortopedia e traumatologia. E se for na de dor, perdeu a chance, só no segundo semestre agora, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e valeu!